Olá, aluno, aluna que vai assistir essa aula de operações de multicanais Omnichannel. Eu sou a professora Vivian e hoje estou aqui na companhia do professor Eduardo, que é o professor que vai dar sequência nessa disciplina, nesta aula assíncrona, preparada com tanto carinho para vocês. Professor Eduardo, eu estarei aqui, caso você precise de alguma coisa, é só me chamar. Desejo uma boa aula. Obrigado, professora Vivian, pelo suporte, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos os alunos da Uninter. Meu nome, como a professora já falou, é Eduardo Lachoski. A minha experiência profissional, ela está concentrada, né? Eu tenho 15 anos de experiência no segmento de bebidas em grandes multinacionais, como a Heineken e a SABMiller. Nos últimos 5 anos, além das aulas, obviamente, eu tenho feito alguns trabalhos de gerenciamento de equipes de vendas e de marketing digital de empresas de tecnologia que trabalham com a venda de smartphones e eletroeletrônicos no atacado e no varejo, e também um pouco da indústria química na área de vendas de e-commerce. A intenção de hoje é a gente revisar rapidamente cada tópico, né, os principais tópicos de cada aula da disciplina de operações Omnichannel. Esse tema, como todos sabem, é um tema que está hoje sendo falado, né, no mundo corporativo, muito comentado e muito utilizado pelas empresas, com a intenção, obviamente, de ganhar um mercado maior por conta de cada empresa, né? É uma nova tendência, é uma nova forma de você conseguir ter uma participação maior do mercado, mas, inclusive, nós vamos ver ao final da aula que já é uma prática já praticada, né, por algumas empresas já há alguns anos, né, as primeiras empresas. Nós vamos falar de alguns cases de sucesso do Omnichannel, que já vem aí se desenhando há cerca de 10 a 15 anos. Porém, hoje, o Omnichannel ele passou a ser uma prática praticamente, né, uma prática praticamente obrigatória para qualquer um que quer entrar no comércio utilizando, né, dos digitais. Eu acho que é muito legal, possivelmente os alunos já devem ter visto em outras disciplinas ou em outros temas, esses assuntos relacionados às diferenças, né, dos multicanais e o omnichannel. Então, vamos rapidamente lembrar qual que é a grande diferença, né, de você trabalhar dentro do multicanal e trabalhar dentro do omnichannel. O multicanal já é uma prática antiga, muito antiga de algumas empresas. Nada mais é do que você vender algum produto, algum serviço, através de canais diferentes de venda. Você proporcionar ao teu cliente a possibilidade de ele adquirir, né, um serviço ou um produto seu através de mais de um canal de vendas. Um exemplo prático é você tem uma loja física e você passa a trabalhar com e-commerce, ou você passa a trabalhar com vendas de catálogo, ou você passa a trabalhar com televendas, enfim. Ou seja, é um multicanal, é mais de um canal de vendas, né? Essa prática, até hoje, vem sendo utilizada por várias empresas, como eu falei, no intuito de ter uma participação maior de mercado. E onde é que entra o Omnichannel? Ele é um multicanal, porém, ele é um aperfeiçoamento, né, dos multicanais. São todos os canais que a empresa trabalha sincronizados, né? Eles são canais que estão interligados entre eles, sempre com a intenção de proporcionar ao cliente maiores opções e melhores opções de compra ou de relacionamento com a empresa. Então, são canais que são sintonizados, né? São sincronizados. A maneira com que você trata teu cliente, ela é igual, ou a linguagem que você utiliza, ou os preços que você pratica, ou qualquer outro tipo de operação e de relacionamento que você tenha com o cliente, indifere do canal que o cliente esteja utilizando. Ou seja, você possibilita que o cliente ele utilize uma rede social, ele utilize o WhatsApp, ele utilize a própria loja física, ele utiliza o e-commerce para efetivamente fazer as compras ou para fazer qualquer outro tipo de
comentário, sugestão, ou até mesmo troca de produto e continuar o relacionamento com a empresa no pós-venda. Então, resumindo, a diferença dos multicanais para o Omnichannel é que o Omnichannel é uma aprimoração dos multicanais, ou seja, todos os canais estão interligados, eles proporcionam uma única maneira de atender o cliente e efetivamente de se fazer as vendas, ok? E dentro desse Omnichannel, nós temos a operação do Omnichannel, que é especificamente o assunto dessa disciplina de vocês, dessas aulas, né? Para você proporcionar para o cliente essa operação, para você proporcionar essa equiparação, né? Essa maneira de você tratar todos os canais da mesma forma, você precisa mexer na operação. E aí, dentro da operação, nós temos o primeiro item ali, que já está o slide na tela, que é a integração dos sistemas e dos processos, né? Integrar sistemas e processos. O que, que seria? Você tem um multicanal trabalhando com um determinado sistema para um canal e outro sistema para outro canal. Na realidade, é o quê? Você tem um e-commerce, então você tem um sistema para o e-commerce. Aí, dentro da sua loja física, você tem um outro sistema funcionando, um CRM, por exemplo, ou até um ERP. A intenção é você racionalizar isso, né? De você deixar um sistema só. Através da racionalização, né? Você vai ter que tentar fazer com que os dois sistemas eles se conversem, ou você vai ter que entrar com um terceiro sistema que faça com que esses sistemas utilizem a mesma linguagem. E isso serve para processos também, né? A racionalização dos processos, né, que você tem. Você tem, de repente, um processo diferente do outro, por exemplo, no controle de estoque. Já no Omnichannel, você tem que ter o mesmo processo de controle de estoque para todos os canais. E aí entra, né, as questões de análise e redesenho dos processos, né? A gente precisa redesenhar todos esses processos para migrar do multicanais e para o Omnichannel. E aí existem algumas ferramentas de modelagem desses processos, né? Que vocês viram. Existem ferramentas específicas para você conseguir modelar e adaptar os processos ao Omnichannel. Então, processos empresariais no Omnichannel, eles precisam efetivamente serem racionalizados. E racionalização é sinônimo do quê? De uma melhora. Sempre quando você está racionalizando um processo, você está melhorando esses processos para que, no final das contas, você consiga ter uma excelência no atendimento do teu cliente. Vamos passar para a próxima tela, e aí nós vamos falar da próxima aula, né, que na Rota 2, nós temos aqui os principais itens. O principal item é sobre a cadeia de suprimentos. Vocês podem ver, inclusive, pela ilustração ali, o que seria, né, a cadeia de suprimentos. É todo o caminho, né, que é feito dos pedidos, dos produtos, da logística, enfim, para que você chegue efetivamente no cliente final. E precisa também haver uma sincronização dessa cadeia de suprimentos, né? O planejamento da demanda nos multicanais é muito importante. Por que é muito importante? Ou no Omnichannel, né? Por que é muito importante? Porque possivelmente isso faz parte da realidade das empresas que trabalham com multicanais e com Omnichannel. Nós temos demandas diferentes, né? Existem alguns canais que vendem mais um produto do que outros canais. Por exemplo, uma loja, um e-commerce, talvez, se você trabalhe vamos supor, né? Materiais esportivos, né? Desde roupas, enfim, acessórios, enfim. Então, vamos pegar lá uma camiseta, né? Uma determinada camiseta de uma marca famosa como a Nike. Talvez essa camiseta na loja física, ela tenha um volume de vendas bem maior do que pela internet. A gente sabe que, às vezes, pela internet, o cliente ele fica meio inseguro em comprar roupas, apesar de a compra de roupas estar em plena evolução, né, com novas tecnologias pela internet. Mas, mesmo assim, a loja física possivelmente venda mais. Então, planejar a demanda de uma loja física tem que ser em conjunto com a demanda
do e-commerce. Se você tiver um terceiro canal, você vendendo também esse produto, como, por exemplo, um televendas, ou como uma venda de porta em porta, uma venda de catálogos, você precisa planejar essa demanda de todos esses canais de venda, justamente para evitar que algum deles fique sem o produto, e isso vai causar um problema muito sério e que a gente recomenda que não aconteça de maneira nenhuma numa operação de omnichannel, que é a ruptura do produto. Né? Ruptura significa o quê? Você não ter esse produto disponível num determinado canal, sendo que ele acusa como disponível nesse canal. Trocando em miúdos, você acessa a página, um e-commerce, você vê lá um produto disponível, que no caso poderia ser essa camiseta, você efetua a compra e 2 ou 3 dias depois você recebe o e-mail da empresa dizendo que, infelizmente, esse produto já acabou. É a pior experiência que você pode proporcionar para o consumidor é essa. Por isso, a importância de planejar a demanda, né? O outro item são as operações logísticas do Omnichannel. Quando a gente fala em Omnichannel, obviamente você está falando em logística. Quando você fala em e-commerce, você está falando em logística. Por quê? O Brasil é um país continental, né, com uma cadeia logística enorme, que praticamente boa parte dela se faz por rodovias, né, algumas coisas por trem, algumas coisas via rios, enfim, mas a grande parte é por rodovias, né? Então, para você conseguir fazer operações logísticas que atendam de uma maneira satisfatória, você precisa ter um sistema logístico por trás de extrema qualidade. E os operadores logísticos, de 5 anos para cá, eles vêm a cada dia aprimorando mais os seus sistemas, tecnologicamente falando, para que consiga oferecer para o cliente diferenciais na hora da entrega de um produto. Como um exemplo, nós vamos citar aí, eu posso citar já de cara 2 ou 3 grandes redes que trabalham com Omnichannel e que conseguem ter excelência em questões logísticas, né? Nós vamos falar aí da Amazon, nós podemos citar a Magalu, nós podemos citar o Mercado Livre, que hoje conseguem, através de um sistema logístico fantástico, muitas vezes entregar o produto no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte do qual ele foi comprado. Isso tem a logística no meio, né? Então, operações logísticas de extrema importância para quem quer entrar num omnichannel. A integração dos ambientes online e offline também. Professor Eduardo, Pois então, não? só fazendo uma interação aqui com você, porque os nossos alunos, eles sempre nos mandam muitas perguntas e dúvidas no que diz respeito justamente a essa integração que vai ser o próximo tópico que você vai citar. Porque no que diz respeito ao mini channel, nós sabemos que precisamos ainda evoluir muito. Você já citou algumas questões e durante a aula com certeza vai abordar as outras. Mas o que os nossos alunos sempre nos questionam é que de fato nos parece, e claro, né, queremos que você aí, dentro dessa percepção da integração dos ambientes online e offline, tem a percepção de que para um comércio ser omnichannel, ele precisa necessariamente estar tanto online como offline. Vou ser mais lúcida agora. A gente recebeu uma tutoria assim. Se eu tiver só a loja virtual, eu posso ser omnichannel? Entende? Porque parte do pressuposto de que para ser omnichannel precisa ter a loja física e a loja virtual, mas não é necessariamente isso, certo, professor? A questão é a integração desses canais que você está aí explicando para nós. Muito bacana essa questão, é bom esclarecer. É que o que ocorre? As maiores operações de omnichannel que nós conhecemos hoje, das grandes redes, né? 3 delas eu acabei de citar, elas compreendem, elas têm, né, o offline e o online, ou seja, elas têm lojas físicas, que são offline, integradas com lojas virtuais, o e-commerces, que são online, né? Agora, o conceito do omnichannel não necessariamente é integrar uma loja física a uma loja online, é integrar os canais dos quais você elegeu para
atender o seu público. Se você partiu só para vendas digitais através de dispositivos, de e-commerce, de aplicativos, enfim, basta você integrar esses canais, né? Agora, o sentido do Omnichannel é, obviamente, ele fica mais entendível, ele fica mais amplo, quando você também tem operações físicas e consegue integrar esses dois canais. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nos dois próximos tópicos, né? Aonde entra os grandes diferenciais do Omnichannel. No último tópico ali, nós vamos falar ali de logística reversa em multicanais. O que seria logística reversa? Então, partindo do princípio que logística parte da logística é a entrega do produto, né? Então, você compra um produto no e-commerce e você recebe após tantos dias. A logística reversa é você poder comprar no e-commerce e devolver este produto, se for o caso de devolução, por qualquer que seja o motivo, num outro canal, que normalmente é uma loja física, ou vice-versa. Então, a logística reversa é você comprar por um canal e devolver por outro canal. Mas, para que isso ocorra, você precisa ter justamente uma integração desses ambientes online e offline. Os estoques têm que ser os mesmos, né? E isso são operações complexas em que as empresas, inclusive, elas têm certa dificuldade. Não é qualquer empresa que consegue fazer essa integração. E eu vou dar um exemplo muito claro, desculpe. Quando nós fazemos uma compra, por exemplo, de um aparelho eletrônico, né, um smartphone pelo e-commerce, nós recebemos em nossa residência e a nota fiscal deste produto, muitas vezes não é do próprio estado que você reside, que você está recebendo. Então, a nota foi emitida lá num outro estado, né? E no Omnichannel você tem a possibilidade de devolver esse aparelho celular numa loja física. E aí você estaria devolvendo o aparelho num estado diferente do qual você comprou. E aí existe uma questão tributária, né, que envolve o Imposto de Circulação de Mercadorias no Brasil, que é o ICMS, que cada estado tem tarifas diferentes, tem percentuais, tem alíquotas diferentes. E para você fazer esse encontro de contas dentro do teu estoque, você precisa ter uma integração desses ambientes muito bem feita, porque senão você não consegue administrar isso, entende? Você compra de um estado e paga um certo valor de imposto e devolve num outro estado e reintegra isso ao teu estoque de um outro estado, de um outro ambiente, enfim. Agora, voltando, né? Eu avancei nos dois temas que eu peguei como gancho, professora, mas as operações Omnichannel não necessariamente precisam ser de uma loja física com uma loja virtual. Pode ser dentro só do comércio offline ou só do comércio online. Porém, o que a gente tem visto, né? As grandes diferenças é você utilizar as duas operações juntas. Perfeito, Sim, professora? Ficou alguma exato, dúvida? porque aí traz a experiência para o consumidor, né, porque afinal de Exatamente. contas, o foco do Omnichannel é a experiência do consumidor, uma vez que estamos numa realidade de mercado em que as disputas, elas são muito grandes e como fisgar aquele consumidor, como segurar ele e reter para que ele, quiçá, se torne um cliente, né, que seria o que almejam aí os varejistas, independente do tamanho, se é pequeno varejista ou grande varejista, nós precisamos pensar nessas questões, né. Ainda levando em consideração que os nossos alunos de varejo digital, a sua maioria trabalha em específico com e-commerce, mas também temos os nossos alunos de gestão comercial, né, em que a sua maioria trabalha com o PDV, né, que é o ponto de venda mesmo, e aí tem toda aquela questão dessa integração. Então é muito importante, professor Eduardo, e muito obrigado por deixar mais claro aí para os nossos alunos essa questão, porque de fato ela pode causar dúvida. E eu confesso a vocês que lá em 2016, 2017, quando surgiu essa temática Omnichannel, me fez essa confusão, ela também acontecia comigo, no sentido de que, então, para um negócio, um comércio, né, uma empresa ser omnichannel precisa necessariamente do quê? E o que a gente vem acompanhando e vendo que nessa evolução, independente dela ser
física e virtual, ou só virtual, né? Porque só físico hoje em dia é muito difícil, né? Vamos combinar, né, alunos e professor. Hoje em dia, uma empresa que ainda não está no meio virtual, ela está a caminho disso, né? Porque é meio impossível não existir virtualmente, independente dos canais que se utilize, né? Porque é muito importante ficar bem claro para vocês, alunos, a variedade de canais que existem no meio virtual e, como o professor vem explicando, a complexidade de integrá-los para que de fato sejam um omnichannel, porque uma coisa é a realidade de vários canais, isso nós temos, né, professor Eduardo? Várias empresas que possuem vários canais, mas eles ainda estão em processo de integração, e daí que entra, não sei se eu já vou contar um spoiler aqui, mas daí que entra aquelas questões assim, eles têm iniciativas omnichannel, né, professor? E qualquer coisa que precisar, me chama se surgir mais alguma tutoria, dúvidas assim pontuais, conforme você for explicando. E é óbvio, você dá essa abertura, eu entro aqui para nós papearmos. Maravilha. Eu vou pegar o gancho, professora, do grande objetivo, né, do Omnichannel. Justamente em função do comércio, do mercado extremamente competitivo, nós temos hoje um percentual dos clientes, nós chamamos de clientes omnichannel. São aqueles perfis de clientes que estão acostumados justamente com tudo que o omnichannel proporciona de facilidade, né? Então, alguns desses clientes hoje, eles não compram mais somente pelo preço, né? Eles vão na internet, eles voltam a pesquisar na loja física, eles voltam a pesquisar na internet, e muitas vezes a decisão de compra não necessariamente é o preço do produto. O consumidor omnichannel, em algumas situações, ele abre mão e paga até um pouco mais caro por esse produto, desde que ele tenha outros benefícios que o omnichannel proporciona, né? Uma entrega, às vezes, no mesmo dia, quando eu citei, a isenção do frete grátis, que hoje é uma prática, né, muito utilizada em vários e-commerces, entre outras coisas muito legais que o Omnichannel proporciona. Então, o foco principal é o bem-estar e proporcionar uma experiência de consumo melhorada para o cliente. E algumas empresas, elas ainda têm muita dificuldade. Essa, inclusive, é uma das dificuldades da implementação do Omnichannel, de você convencer aos proprietários das empresas, né, aos acionistas, aos gerentes, aos diretores, de que o foco, a partir daquele momento, é o cliente. Por quê? Porque a partir do momento que você foca o cliente, você tem que fazer alguns investimentos, um deles é a própria tecnologia, né, de sistemas, de integrações de canais, que você não vai ter esse retorno imediato. E o empreendedor brasileiro, até por característica, ele gosta ele gosta de fazer investimentos e que consiga ter o retorno desses investimentos pontualmente. Muitas vezes essas iniciativas do Omnichannel você vai ter não pontualmente, você vai ter em médio e longo prazo. E isso foi o que fez as grandes redes que trabalham com o Omnichannel, porque já conseguiram visualizar lá na frente os benefícios dessa prática, ok? Então, vamos seguir agora para o próximo slide, professora, que vai ser a Rota 3, né? Vamos ver o que nós tivemos na Rota 3, fatores de formação de estoque, né? Custos de manutenção de estoque. A partir do momento que você migra para uma operação de Omnichannel, você tem que ter um estoque único. Quando você fala de estoque virtual, o que significa isso? Você é o vendedor de uma loja física, você tem uma determinada quantidade de produto estocado, né? Essa quantidade de produto estocado, ela tem que ser exatamente a mesma disponível para a loja virtual, para o catálogo. O estoque virtual desse produto ele tem que ser único, né? E o estoque físico ele pode ser centralizado em algumas áreas que são mais favoráveis à distribuição desse produto. Então, a manutenção de estoques, né, e o gerenciamento de estoques é muito importante. Hoje, essas grandes players conseguem entregar no mesmo dia um produto, ou até conseguem entregar no dia seguinte, é porque conseguiram fisicamente é,
distribuir esses estoques em pequenos centros de distribuição. Esses centros de distribuição são centros de são próprios ou até mesmo de terceiros, né? Existe um case muito bacana, uma determinada rede, não sei se continua, mas tentou por algum tempo utilizar, por exemplo, os pontos de venda das redes EMPM, né, que são várias no Brasil. Então, para alguns produtos, eles utilizavam como um centro de distribuição essas redes do MPM. Não eram produtos que eram vendidos na rede. Simplesmente se utilizava-se de um espaço físico para você fazer a redistribuição desses produtos. Então, isso faz tempo, faz parte do gerenciamento de estoque, né? E existem algumas variáveis ali, como nós estamos vendo aqui o terceiro ponto, variáveis de análise para a descentralização desses estoques, né? Muitas vezes, você descentralizar o estoque, você pode estar gastando um pouco mais de dinheiro em ter espaços físicos distribuídos pelo Brasil, só que, ao mesmo tempo, você está economizando dinheiro no transporte desses produtos, né? Porque eles estão mais próximos do cliente. Então, existem variáveis nisso tudo, existem análises para serem feitas, né? O cross-docking, por exemplo, ele é um exemplo que até antes do Omnichannel já era praticada por várias empresas. O que é o cross-docking? É você utilizar um centro de distribuição intermediário, né, entre a indústria e a casa do cliente. Então, quando é feito um pedido, normalmente pelo e-commerce, esse produto, ele sai de algum lugar, ele faz um pit stop, né, ele faz uma pequena parada, muitas vezes de 24 horas, num determinado CD, ou num armazém, ou em algum local onde essa empresa tenha instalado esse centro de distribuição, e em seguida ele sai para entrega em veículos menores, muitas vezes em motocicletas, enfim. Isso faz com que a entrega seja mais ágil, seja mais rápida e seja menos onerosa. Isso é o gerenciamento de cross-docking, né? O cross-docking é você não fazer com que o produto saia da fábrica, saia da indústria diretamente para a casa do cliente. Ele faz uma parada, uma breve parada, em algum centro de distribuição mais próximo, para depois ele seguir para o endereço onde a compra foi feita, né? Então, existem algumas vantagens ali e outras desvantagens da descentralização. E as empresas que optam por fazer essa centralização, né, ou descentralização, elas acabam analisando todos esses custos. Muitas vezes, conforme eu falei agora há pouco, você descentralizar um estoque, talvez você gaste um pouquinho mais em espaços físicos, enfim, mas você vai ganhar a médio a longo prazo. Por quê? Você vai estar proporcionando para o teu cliente uma entrega mais rápida, uma entrega mais ágil, enfim, e, consequentemente, você vai estar retendo esse cliente com você por mais tempo. Eu gosto de falar retendo, porque eu substituo a palavra retendo por fidelizando. Não gosto de utilizar a palavra fidelizar, porque hoje dificilmente nós, consumidores, somos fiéis a alguma marca. Essa é a grande realidade, né? Ou algum serviço. Nós somos fiéis até por algum determinado tempo, até que apareça um outro que ofereça um produto melhor. Isso é diferente do que era no passado, com nossos pais, nossos avós, né? Eles eram fiéis por vários anos a algumas marcas, né, alguns serviços. Hoje a fidelização ela é muito complicada, então eu gosto muito de falar que a intenção das empresas é reter os clientes por mais tempo possível com eles. E o Omnichannel faz parte, né, esse movimento do Omnichannel faz parte de uma estratégia de você reter os clientes com você por mais tempo. Vamos para a quarta aula, professora? Vamos ver o que nós tivemos aí na quarta aula. Nós tivemos aqui o e-commerce, né, as várias formas de e-commerce no Omnichannel, o Click and Collect, CRM, bots, chatbots, Business Intelligence, aplicação ao multicanal e sites responsivos. Nós vamos dar uma passada rápida, porque eu vou fazer questão de, no final do sexto slide, nós vamos citar alguns cases de sucesso no Brasil, tá? Várias formas de e-commerce no Omnichannel, né? Hoje, e-commerce ainda é um assunto que muitas pessoas
acha que o e-commerce ele é apenas uma página de vendas do produto. Na verdade, o e-commerce ele é qualquer maneira de você comercializar, né, um produto através de um meio através da internet, né, e não necessariamente é só uma página. Boa parte das vendas do Brasil e do mundo estão dentro de um e-commerce, estão dentro, né, de páginas, né, de www.com.br, mas existem outras formas. A partir do momento que você vende pela internet, você está praticando um e-commerce, né? Dentro de todas essas práticas, nós temos ali o click and collect, que é simplesmente você clicar e coletar. Você clicar é você comprar através de um e-commerce e você coletar este produto no ponto de venda físico. Isso pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, 3 dias depois. Isso faz com que você consiga, muitas vezes, reduzir o preço, né? Você paga menos pelo frete, ou você recebe esse produto antes do que se ele fosse enviado para a sua residência, né? Ainda mais o brasileiro aqui, nós temos muita pressa às vezes, né? Esse é um dos motivos, inclusive, de as lojas físicas ainda serem canais de venda de extrema importância. Boa parte dos consumidores brasileiros não compram pela internet e um dos motivos ainda é o fato de querer levar o produto na hora para casa, né? Então, o click and collect é uma estratégia de venda onde você compra e retira no próprio ponto de venda, né? O Business Intelligence, que é o BI, né, o famoso BI, talvez alguns alunos trabalhem com BI dentro das suas empresas, né, aplicados ao multicanal. O BI nada mais é do que um sistema, né, integrado de inteligência para você analisar, enfim, a movimentação das suas vendas, né, e aí existem várias maneiras de você fazer essas análises, né, por produto, por mês, por período, por cliente, enfim. E a aplicação dela no Minichannel é de suma importância. É bem verdade que você precisa de sistemas que se adaptem ao Omnichannel, ou seja, capazes de entender e se comunicar com todos os canais de uma maneira ideal. E por último, ali nós temos os sites responsivos. O que é um site responsivo? Como a professora falou, hoje dificilmente alguém abre algum negócio e não tem também uma página ou um e-commerce para suportar a parte das vendas, ou muitas vezes até a maior parte das vendas. Né? Essas vendas elas podem ser feitas através de um site, elas podem ser feitas a partir de um aplicativo. Os sites responsivos nada mais são do que sites e eles trabalham de uma mesma forma e eles têm a mesma linguagem, tanto no computador, num tablet ou num smartphone. O que eu quero dizer? Possivelmente os alunos já devem ter tido a experiência de entrar em algum site através de seus smartphones e a página principal ou as páginas seguintes estarem não configuradas, você não ter acesso às informações como teria no computador. Isso é a maneira com que o site foi construído, né? Então, sites responsivos nada mais são do que sites em que eles conseguem, né, serem visualizados por desktops, por notebooks, por smartphones, por tablets, por apps, inclusive, de uma maneira igual, ok? Vamos lá para a quinta aula. O que nós temos aqui de importante na quinta aula? Foi a rota 5. Aqui tem backroom, frontroom, operações de separação de produtos, identificação de clientes nos locais físicos e operações de atendimento no Omnichannel. Backroom é tudo o que acontece dentro da operação de um e-commerce que o cliente não vê, né? São todas inclusive a logística, a parte de separação, de catalogação, de precificação, isso é o backroom, né? O frontroom é tudo que efetivamente tem a participação do cliente. Operação de separação de produtos é muito importante. Separação de produtos, a gente tem como exemplo aí algumas matérias, talvez os alunos já tenham visto em telejornais, né? O volume de produtos que chegam do exterior, de sites que são comprados da China, e a quantidade de volumes de produtos que tem nos depósitos dos Correios aqui no Brasil, preparados para serem
separados e para serem distribuídos, né? É muito importante operações de separação de produtos eficientes e rápidas, né? Identificação de clientes nos locais físicos e operações de atendimento no omnichannel. Ela é mais um complemento do que a gente já viu em aulas anteriores. Vamos para a última rota, para falar dos assuntos da última rota e depois pegar alguns exemplos aqui bem legais que a gente tem aqui de uma página que eu recomendei para os alunos. Vamos falar aí de recebimento de pedidos, né? Definições do CD de atendimento, configuração de lojas virtuais do Omnichannel, programando entregas de pedidos e operações de pós-vendas. Eu vou dar ênfase aqui no último tema, que é operações de pós-venda. Hoje, quando nós falamos de logística, é normal que as pessoas, quando leem ou escutam logística, a palavra logística, remete automaticamente ao processo de envio, de entrega de um produto. O interessante é que a logística ela começa bem antes e ela termina bem depois da entrega do produto. Uma das situações em que ela ocorre após a entrega do produto é o pós-venda. Né? O pós-venda, dentro da experiência do consumidor, aí, dentro, né, de toda a cadeia, cada vez ela ganha mais importância. Por quê? Porque você faz tudo certo, o cliente paga, recebe o produto, muitas empresas deixam de lado, deixam de atendê-los. Esses clientes automaticamente começam a ser abordados por outras empresas, até porque está muito fácil hoje a informação, né? Basta algum clique para ele comparar aquele produto que ele comprou com outros produtos em outras lojas, em outras redes, enfim. Então, a operação de pós-venda hoje, ela é muito importante no sentido de você reter o cliente por mais tempo possível com você. E o que é essa operação de pós-venda? É você nutrir os clientes, né, com informações pertinentes às preferências que ele tem, né? Como é que você sabe as preferências que ele tem? Através de pesquisas que podem ser enviadas, né? Através de uma inteligência artificial que você consegue mapear através das redes sociais desse cliente quais são os hobbies, né? Quais são os costumes, enfim. Você pode mandar conteúdos gratuitos para esse cliente. Você pode oferecer para ele, isso é muito importante no pós-venda, a garantia, a assistência técnica e a devolução do produto de uma maneira simples. Anos atrás, um consumidor devolveu algum determinado produto que comprou numa loja porque ele estava com defeito. Em algumas situações era um pouco complexa e o consumidor tinha que se bater um pouco. Imagine se o consumidor não gostasse, simplesmente não gostasse do produto. Então, era praticamente impossível devolver esse produto. Hoje, independente de qual seja o motivo, até porque o consumidor ele é protegido por lei, ele pode, em 7 dias, né, devolver esse produto, seja por qualquer motivo. Agora, se esse processo de devolução ele for incômodo, ele demorar, ele criar atrapalhos para o cliente, possivelmente o cliente ele não retornará a comprar com você. Se você criar um processo de devolução ágil e eficaz, você vai estar contribuindo para uma operação de pós-venda de sucesso, de retenção de clientes e de omnichannel. Imagine você comprou um determinado produto, uma roupa, que normalmente tem muito problema de tamanho, né? Você compra uma roupa, essa roupa é entregue para a transportadora, você vai provar, ela ficou pequena, ela ficou grande, ela não ficou da maneira com que você imaginou que ela poderia ficar e você resolve devolver. Ah, mas para devolver tem que colocar ela numa embalagem, tem que emitir um papel, tem que ir até uma agência do correio, enfim, é um incômodo. Agora, se você está numa operação de omnichannel, se essa empresa da qual você compra o produto é omnichannel e proporciona para você a opção de você, por exemplo, devolver esse produto numa loja mais próxima da sua residência, é fantástico. Apesar de você ter sido frustrado por comprar um produto que não te serviu, ou que você não gostou, você está tendo um atendimento de excelência e você
possivelmente vai recomendar ou vai continuar comprando com essa loja em outras oportunidades. Isso são operações de pós-venda. Aqui nós encerramos, né? Obviamente que nós teríamos conteúdo para falar por mais 5, 6 horas de cada item desse que nós abordamos aqui, que faz parte das operações de Omnichannel. Mas como o tempo é escasso, nós estamos quase no fim da aula, eu vou citar rapidamente alguns exercícios que eu deixei para vocês fazerem, que são que é uma leitura, né, através de uma matéria que saiu no site. É só vocês clicarem no link que está aí no próximo slide, né, uma matéria de MapLink, aonde fala sobre 10 cases. Ali nós temos 10 cases de Omnichannel no Brasil. 10 cases muito legais de grandes empresas conhecidas, né? Fora os cases que eu vou falar rapidamente agora, de 4 empresas, nós temos cases da Rede Arezzo, nós temos cases da Leroy Merlin, da Sephora, da Ford, da Best Buy e da Disney, né? Mas nós vamos nos ater aqui a 4 cases especificamente. O primeiro case é do Magazine Luiza. Por que o Magazine Luiza? Porque o Magazine Luiza é um exemplo de operações omnichannel no Brasil. Muita gente acha que é recente, né? Mas a verdade é que o Magazine Luiza opera a sua primeira loja, né? Pela família Trajano, foi inaugurado em 1958. Anos depois, foi ampliada por várias lojas. E o Magazine Luiza, cerca de 15 anos atrás, já estava pensando no Omnichannel, né? Já estava integrando canais de venda e já estava pensando como poderia ganhar mais uma fatia do mercado e reter clientes através de uma prestação de serviço melhor. Então, na matéria que vocês podem acessar através daquele link, e a minha recomendação é, inclusive, que nesse link vocês possam acessar o vídeo, né, do depoimento do Trajano, que é um dos proprietários do Magazine Luiza, como eles enxergam a questão de Omnichannel e como o Magazine Luiza se preparou para trabalhar com o Omnichannel. Essa é a pergunta, inclusive, que eu deixei no ar aí para vocês, como o Magazine Luiza se preparou para trabalhar no Omnichannel. E aí você pode colocar a resposta, professora, uma resposta bem curta, exatamente através da construção da Luiza Labs, que é um laboratório, né? Eles construíram um laboratório de tecnologia que visava e visa até hoje compreender as tendências futuras, né? Como os consumidores gostariam de serem atendidos, testar novas ferramentas, né, tecnológicas e compreender como esse consumidor iria se comportar no futuro. Então, o Magazine Luiza, ele se preparou para trabalhar dentro do Omnichannel e hoje ele consegue ter proporcionar para os clientes que compram na rede uma experiência muito bacana através de todos os canais de comunicação que eles proporcionam, né? Desde redes sociais, WhatsApp, lojas físicas, e-commerce, etc. Ok? O segundo, o segundo case, ele vamos ver aqui, da Centauro, né? Que é a loja de materiais esportivos, né? Qual é o exemplo citado no case da Centauro, que eu também recomendo que vocês leiam, que citam trocas e compras interligadas entre os canais online e offline. Então, a resposta é justamente o seguinte: a partir do momento que a Centauro, pode colocar a resposta ali, professora, a partir do momento que a Centauro proporcionou aos seus clientes, né, aos seus clientes online, os que compravam online e compram online o seu site, a realizar a troca em uma loja física, foi um salto muito grande e é um exemplo de logística reversa, que é o que a gente conversou anteriormente, e é o que fez, foi o ponto de partida onde a Centauro começou a ser considerado um case muito bacana de Omnichannel. A próxima, nós vamos falar aqui do Boticário, é uma empresa antiga, uma empresa gigantesca, né, orgulho para nós brasileiros aqui, mas que ainda está engatinhando no Omnichannel, né? Mas ela é case por quê? Porque
ela tem feito algumas ações de iniciativa do Omnichannel e que justamente tem feito essa integração de canais e tem feito com que os clientes percebam uma significativa melhora na excelência do atendimento, né? Nós temos aí a resposta, e a pergunta é justamente essa: qual é a iniciativa, né, que o Boticário teve? E a resposta ali, a iniciativa foi justamente essa: o cliente acessava a oferta pelas redes sociais, pelos anúncios patrocinados, ou pelos próprios e-mail marketing que eram disparados, né? Realizava o cadastro desses clientes, convidava um amigo e depois selecionava um ponto de venda mais próximo para ir retirar um brinde. Ou seja, a integração, né, de redes sociais com o próprio WhatsApp, com as lojas físicas, e ainda, por último, conseguia recrutar mais um cliente através da indicação de um amigo. Foi uma iniciativa que chamou a atenção do mercado, que deu um resultado fantástico no Boticário e que faz com que o Boticário esteja agora iniciando um processo todo de omnichannel e integrando os seus canais de venda. E por último, encerrando praticamente aqui a nossa aula, né, falar um pouco do case da Polishop. A Polishop, para quem não conhece, né, é uma empresa que, quando nasceu, se eu não me engano, foi em 1999, enfim, ela já nasceu por parte se não foi em 99, eu gostaria que alguém me corrigisse, mas eu acho que foi em 99. A Polishop, ela já nasceu na cabeça do seu proprietário, né, em trabalhar com o omnichannel. Porque quando ela nasceu, ela já vendia através da televisão, anúncios não, né, televendas na televisão, televendas no telefone e catálogo. Esses 3 canais já eram integrados, né? E ali, hoje nós temos a Polishop com inúmeros canais de venda, né? A Polishop não parou de abrir canais de venda e sempre integrando todos esses canais de venda de uma maneira muito profissional. E a questão que eu coloquei ali, no texto, né, o que a Polishop considera de mais importante relacionado ao consumidor, né? E o que se caracteriza como uma estratégia de omnichannel para o Polishop? E a resposta, eu peço para a professora colocar ali, né? O mais importante é que o consumidor defina qual é a melhor forma de entrar em contato com a marca. E, independente de qual seja essa escolha, ele encontrará a mesma linguagem, o mesmo atendimento, a cartela de produtos, preços e formas de pagamento iguais em todos os canais. Isso sempre foi uma característica do Polishop, independente de onde você escolhe, né? Primeiro, ele proporciona para você várias opções. Ah, eu quero comprar pelo telefone, eu quero comprar, enfim, pela internet, eu quero comprar pela loja física. Você vai ter um padrão de atendimento, você vai ter preços, você vai ter as linguagens, você vai ter promoções, todos eles de uma maneira igual. Então, é um grande exemplo. Aqui fica aí os 4 exemplos, nós temos mais exemplos nesse link que eu recomendei. Gostaria aí de dar mais exemplos, mas o nosso tempo é escasso. Eu agradeço a presença aí de todos os alunos aí que estão acompanhando, fico à disposição no futuro aí se tiver alguma dúvida. A professora Vivian pode intermediar, né, junto aos alunos, e agradeço também o suporte da professora Vivian, que sempre está aí disponível para a gente conseguir aí proporcionar aos alunos o melhor conhecimento possível. Tá ok, pessoal? Tá ótimo, professor Eduardo. Nós que agradecemos essa aula que foi repleta de exemplos e com vários esclarecimentos muito importantes e oportunos no que se refere à operação de multicanais omnichannel. Também deixo em aberto aí quando o professor falou para vocês sobre a mediação, vocês já sabem, envie tutoria para nós que com certeza nós repassamos aí, entramos em contato com o professor Eduardo e tenho certeza que ele vai nos auxiliar, porque é um grande parceiro nosso e nós sabemos aí que podemos contar com você, professor Eduardo. Muito obrigado novamente, digo em meu nome, em nome da coordenação. Agradeço a vocês, alunos, por estarem conosco sempre e até a nossa próxima aula interativa. Um grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau, abraço.